Olá, estamos de volta e agora aqui com o Dr. Jamil Matar. Ele que é advogado, vai falar para a gente sobre as reivindicações da DGAP. É isso mesmo, doutor? Exatamente. É sempre um prazer estar aqui na TV Metrópole, Adriana. Nós tivemos semana passada, na quarta-feira, é a DGAP que a gente fala, né? Mas a DGAP é Diretoria de Administração Penitenciária, do Estado de Goiás. Fomos lá para falar com o Coronel Augusto, que é o diretor. Estávamos eu, a doutora Janaína, a doutora Olimar e alguns colegas advogados para tratarmos de assunto, principalmente em relação à recepção dos advogados lá no complexo prisional. Porque estávamos tendo muitas reclamações no sentido assim, de estar impedimento para que o advogado tivesse acesso ao complexo, aos seus clientes, né? E realmente estava exigindo agendamentos que estavam ficando até mesmo para março, né? Ou seja, nós estávamos em janeiro e já tendo agendamento para março. Então, geralmente, quando o preso precisa falar com o advogado dele, são questões emergenciais. Então, nós fomos lá para tratar principalmente esse tema e lá também estava tendo a movimentação dos familiares dos presos. E eles pediram que nós também fôssemos porta-voz deles em alguns sentidos, algumas questões que eles gostariam que nós levássemos ao conhecimento do diretor. Né? Dentre essas questões, estava a questão de maus tratos, né? Até mesmo tortura, que havia algumas reclamações, questão da água, falta de água e também água insalubre. Estava também a questão de comida, que às vezes estava sendo servida para eles ou muito fria ou até mesmo estragado. E questão da COBAL também, que os familiares têm que retirar um cartãozinho para poder, um vale para poder ir lá, poder levar o COBAL e tinha que entrar na internet. E muitas vezes tem um horário máximo para poder retirar essa senha. E o sistema não funcionava, a senha só saía depois do horário e já ficava para a próxima semana. Então estava tendo algumas situações que nós levamos ao conhecimento do Coronel Augusto. E além desses maus tratos, teve outras coisas que vocês descobriram? Isso, sempre assim, existem algumas reclamações nesse sentido. Então, tinha até uma questão do advogado, que nós aproveitamos para tratar desse tema lá, que ela até teve na mídia, falando algumas questões que ela estava sendo ameaçada até de estupro, que ela estava num presídio masculino. Então, tudo isso nós levamos ao conhecimento do diretor. Nós somos muito bem recebidos por ele lá, e algumas questões de pronto ele já resolveu. Em questão da água, por exemplo, já eram 5 litros por semana de água de mineral que os familiares poderiam levar, já aumentou para 10, né? Mas algumas questões, ele colocou o seguinte, diz que lá tem 5 poços artesianos, só porque infelizmente não estão em funcionamento, mas pretendem colocar em funcionamento. A POG, que é o presídio, está em reforma e eles pretendem ver se amplia para que não fique aquele tumulto de presos todo na mesma cela, com aquelas redes, aquela situação constrangedora. Então, a perspectiva é que assim que estiver reformado, melhora um pouco essa situação. Né? A questão da alimentação, ele colocou que já está tendo, aí tomaram medidas para ver novas contratações, né? Tem que fazer tomada de preço, aquela situação toda, aquela burocracia, mas já está em andamento. Né? Então nós tivemos boas colocações. Né? Em relação aos advogados, ele diz que não existe ordem dele, comando dele para que impeça o advogado de entrar no presídio, mesmo porque isso é inconstitucional. Mas existe a questão do agendamento, para cada questão agora Covid e tudo, não ter aquele tumulto, é para a organização. Mas qualquer advogado que tenha algum cliente que sinta que necessita de falar com ele urgentemente, que explicite essa situação lá, e se realmente for urgente, vai poder falar no momento em que chegar no presídio. Então, tudo isso ele colocou, e uma coisa que eu gostei muito da reunião, que eu gostaria de trazer a público, é a questão dos maus tratos e de torturas, até que tem algumas denúncias. Porque ele se comprometeu, a própria administração, a fazer uma investigação interna. E eu penso assim que a única maneira de realmente resolver essa situação é se um gestor tomar a frente nesse sentido, poder fazer apuração. Porque judicialmente, nós como advogados temos uma dificuldade muito grande nesse sentido, porque é a dificuldade da prova. Porque via de regra acontece lá em ambiente fechado dentro do presídio, onde só está o preso e os agentes. Então, como que nós vamos produzir essa prova para trazer para o judiciário, para o juiz poder julgar procedente? Agora, uma investigação interna, eu acho que se realmente o gestor tiver interesse, vai surtir um efeito positivo. Porque ele tem ali os próprios agentes que são subordinados a ele para apurar e tudo mais, desde que realmente seja levada a sério essa apuração administrativa, eu espero que tenha bons resultados.
O senhor falou na questão de estupro. Como que é essa divisão da célula masculina, feminina, é junto? Exatamente, é porque essa advogada, inclusive ela não é aqui de Goiás, mas ela é de Minas, mas está presa aqui, porque o problema dela foi aqui, e acontece que ela ficou numa cela junto do presídio masculino separado. A cela é só para ela, mas está no presídio masculino. E ali ela alega assim, que ela sofre muito constrangimento, porque a hora que os presos masculinos passam, fazem gestos e falam que vai fazer alguma coisa com ela, que inclusive há uns tempos atrás já ficou sabendo que tinha acontecido isso com a outra pessoa lá. Então ela está muito constrangida. Nesse sentido, o coronel disse que vai providenciar a transferência dela para um presídio feminino, porque como ela está presa provisória, na verdade ela não poderia ir para o presídio, mas ela vai ficar numa cela separada das demais presas, mas um presídio feminino mais próximo, né? Porque no caso não sabe do local que ela vai. E em média de quantos presos ficam por cela? Olha, a gente tem assim, clientes que relatam que estão 23, 25 presos numa cela. É muito constrangedor, é muito humilhante, né? Porque eu gostaria sempre, assim, até gostaria de falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, tá preso, é bandido, ele está lá, ele tem que sofrer mesmo, ele tem que passar por isso, mas não é bem assim. Porque ele continua, ele está lá pagando por um crime que ele cometeu, mas ele continua sendo um ser humano. Então ele tem que ser respeitado, tem que respeitar a dignidade dele, que é a dignidade da pessoa humana. E muitas vezes é muito fácil a gente jogar pedra quando não é um parente da gente, um irmão, um primo, um parente próximo que está lá. Eu mesmo já tive muitas situações de conhecidos meus que chegaram para mim e a favor até da pena de morte. Quando tiveram um problema com o parente dele, falaram, doutor, mas peraí, você não tem lógica chegar lá, meter o pé na porta, entrar, a polícia fez isso, bateu, mas você não falava que você era a favor da pena de morte? Então as pessoas muitas vezes acham normal isso porque não está próximo, não está sentindo na pele o que realmente acontece. Nós temos que focar, assim, não podemos desejar para os outros, nós não desejamos para nós mesmos. Porque amanhã ou depois, ou nós, ou algum parente nosso, um semelhante, um querido está lá, e você vai sentir isso na pele e não vai ter como ter apoio. Porque a democracia é justamente isso. A gente tem que desejar a igualdade para todos. Não para alguns, então está lá, eu estou numa situação boa aqui, não tem problema não, tem que dar comida para ele mesmo, não, dá comida para o outro lá para ele, maltrata ele, tortura, bate, mas porque não é você ou não é um ente querido. Né? Então, acho que a sociedade precisa fazer uma reflexão interna, olhar para dentro de si, nesse sentido, para ver se a gente melhora um pouco essa questão cultural nesse sentido. O senhor falou na questão da pena de morte, o senhor já expressou sua opinião, né? Mas o que o senhor acha assim, que o Brasil deveria agir em relação a isso? A pena de morte, os países que adotam a pena de morte, já ficou comprovado que não é a saída. A saída é a ressocialização. Porque o Estado, como é que o Estado vai passar uma mensagem para o indivíduo e falar assim, você não pode matar, mas eu mato? Então é um contrassenso. O Estado é o primeiro que tem que dar o exemplo, em todos os sentidos. Olha, um ser humano não pode matar o outro, nós também não matamos, e aquela pessoa que errar, nós vamos tentar fazer de tudo para ressocializar. Porque o Estado também é muito omisso nesse sentido. Não existe local adequado, por exemplo, para pessoas que às vezes cometem crimes e são pessoas que têm uma doença mental, um problema sério. Nós vemos lá no presídio pessoas que a gente percebe que não é uma pessoa que está em sã consciência, mas infelizmente não tem onde colocar, acaba às vezes colocando lá. Não é? E são às vezes pessoas carentes que não tem como estar provando que não está bem mentalmente, não tem acompanhamento de um médico, um psiquiatra. Então são situações que o Estado também é responsável e a gente espera que essa situação com o tempo vai melhorando e a nossa luta é essa. E os presos juntos, vocês percebem aqueles que têm problemas mentais, e eles ficam juntos com os que são só porque aqueles que são casos muito graves, realmente, esses é só aplicado medida de segurança. Só porque a gente sabe, assim, tem uns que não são problemas tão graves, mas também que não poderiam estar ali junto com os demais. Então, o problema é o nível né? Porque o juiz, geralmente, quando é um caso muito grave, não tem como. Como diz outro, vamos dizer que na linguagem popular é louco de pedra, esse aí não tem jeito, esse realmente não vai. Mas tem pessoas lá que só de conversar com eles a gente percebe que eles não são pessoas assim, que estão em condições normais, né? São pessoas que estão com um problema muito sério, às vezes até depressão, chegar ao ponto de suicidar ou querer matar o outro. Então essas pessoas realmente precisavam ter assim, um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais, que na verdade é o que a gente espera, né? Mas infelizmente não atingimos esse nível, né? São jogados lá à própria sorte e o que veio acontecer, o Estado é omisso. Porque na maioria das vezes fala, não, foi briga entre presos, lá um matou o outro, a gente não conseguiu apurar quem que é. E a situação assim, totalmente
desumana. E aqueles que são muito agressivos, como que faz para manter eles dentro da cela junto com os outros, não corre o risco de machucar, porque brigas devem sair frequentemente, Acontece, né? sempre. E aí aqueles que são muito agressivos, como eles chegam lá e às vezes não conseguem se adequar ao sistema, eles que são geralmente violentados, até mortos, né? Então, são situações assim muito tristes que realmente acontecem, não deveria acontecer, mas acontece. Muito complicado, né? E tem essa lei no Brasil de que quem tem curso superior tem cela prioritária, né? Como que é? Essa questão do curso superior, existe a sala de Estado-Maior, que está na Constituição, é muito bonito o que está escrito lá, mas na realidade não existe sala de Estado-Maior no Brasil. Geralmente separa-se um local para colocar os presos que têm curso superior. Isso aí eu gostaria de ressaltar também, que não é bem um privilégio. É porque se a gente colocar a pessoa que tem um curso superior junto com os demais, a capacidade de liderança dele é maior. Então, acontece que a questão não é só privilegiar a pessoa que tem o curso superior, é para evitar, igual aconteceu na ditadura. Essas facções que nós temos aí hoje, primeiro Comando da Capital, o próprio Comando Vermelho, surgiu na época da ditadura, quando eles pegavam professores, médicos, engenheiros, e prendiam junto com os demais, foram criadas essas facções. Eles porque manipulam, tem a então, capacidade de os demais. organização, que são pessoas assim que têm mais, né, vamos dizer assim, voz ativa, tem como estar convencendo os demais, e aí muitas coisas que nós estamos passando hoje é reflexo de não terem na época separado as pessoas que tinham curso superior dos demais. E não gera nos outros uma revolta de inferioridade em relação a esses que têm curso superior? Eu nunca senti essa questão, mesmo porque agora a gente está falando, eles não convivem, né? A convivência é separada, né? A não ser alguns casos que a gente está vendo agora, como é até o mesmo caso, que a gente vê muito falar, não tem local adequado, acaba colocando junto lá, não na mesma cela, mas no mesmo conjunto, né? Ali preso na mesma ala, né? E, doutor, assim, quais são as medidas que vocês estão propondo para melhorar a qualidade de todas essas questões que o senhor citou aqui? Exatamente. A questão da alimentação, como o coronel colocou, agora já estão buscando novos fornecedores para tentar resolver essa situação. O dos poços artesianos para resolver a questão da água, porque realmente a falta de água, então a água deteriorada também não tem condições. Então tudo isso aí, amanhã vai ter uma nova reunião na DEGAP, para que são as questões que ele ficou de apurar para realmente passar para a gente o que vai ser feito nesse sentido. Algumas, como foi a questão da água mineral, que ele dobrou a quantidade, já foi de pronto. A questão da ciência já determinou imediatamente que fosse apurado lá no pessoal de informática, por que estava acontecendo esse atraso da ciência para levar cobal, né? Que cobal são os alimentos que os familiares levam toda semana para os seus parentes que estão presos lá. Então, algumas coisas ficou de apurar, igual essa questão mesmo de maltratos, algumas torturas que foram denunciadas lá, porque ele agora falou, eu estou aqui, eu estou na administração, eu não tenho um contato direto, mas eu vou tentar apurar. Então, ele foi muito receptivo e colocou muito interesse em tentar ajudar, então, até propôs de que fosse formada uma comissão dos familiares, dos presos, né, e alguns advogados, para participar, formar uma comissão para estar acompanhando isso de forma permanente. E tem mais alguma coisa que o senhor queira ressaltar para a gente finalizar? Porque, assim, infelizmente, o nosso tempo é curto. É curto, o assunto é bem extenso, mas... Não, eu gostaria de finalizar dizendo assim, como a gente tinha manifestado anteriormente, vamos procurar olhar para o outro como semelhante, como ser humano, e não ver o preso como sendo aquela pessoa que tem que ser maltratada, tem que ser torturada. Porque ele faz, às vezes, alguma coisa nesse sentido, mas ele está pagando pelo crime dele. Agora, a sociedade, o Estado, fazer isso com ele é injusto, porque a sociedade, o Estado, não vai pagar pelo que ele fez. Ou seja, está tendo uma retribuição da mesma moeda, enquanto ele está pagando e os demais não. Doutor Jamil, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Nós fazemos parte lá da subseção da OAB de Aparecida de Goiânia. Lá nós temos várias comissões temáticas sobre todas as áreas jurídicas. Qualquer dúvida que as pessoas, os ouvintes tenham em questões jurídicas, pode procurar a subseção da OAB, nós estaremos lá à disposição. De vocês também, para alguma entrevista, alguma questão que seja necessária. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve comercial e voltamos já já.